Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre cuidados paliativos em unidade de terapia intensiva. Vamos dar algumas noções gerais sobre quando esses pacientes que estão para tratamento intensivo podem se tornar pacientes em cuidados paliativos e também em que momento esses dois cuidados estão juntos. Enquanto isso, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui e compartilhe esse canal com seus amigos. Pois é, as pessoas quando vão trabalhar em unidades de cuidados intensivos, elas vão na expectativa de recuperar a vida e a saúde das pessoas e vê-las tendo alta da unidade. O que acontece é que os cuidados paliativos, que muitas vezes são mal interpretados como cuidados de desistência ou como cuidados para pacientes onde não se tem mais nada para fazer, eles devem estar presentes também para os pacientes críticos. Cuidados paliativos são aqueles direcionados para o controle impecável dos sintomas de pessoas que estão adoecidas por patologias que ameaçam a sua vida. Os cuidados paliativos estão voltados não somente para os pacientes, mas também para cuidadores e para os seus familiares. E tem uma abordagem holística, não somente voltada para o sofrimento físico ou biológico, mas também voltado para o sofrimento emocional, sofrimento espiritual, familiar e social. Portanto, pacientes que são potencialmente recuperáveis também necessitam de cuidados paliativos. Está aí o grande erro em se pensar que uma UTI não se faz cuidados paliativos. Pelo contrário, cada vez mais a medicina intensiva vem se aproximando desses conceitos por entender que pacientes recuperáveis também têm sofrimento em diversas dimensões da sua existência. Não somente pacientes, mas também seus familiares e até mesmo seus cuidadores. Então, este é o primeiro mito que precisa ser rebatido. Os cuidados paliativos podem ser feitos em unidades de terapia intensiva, sim. Muitas vezes existe aquela noção de que ali são só pacientes recuperáveis. Não. Pacientes que se internam na UTI são pacientes que têm um adoecimento agudo grave ou que têm uma exacerbação de uma condição crônica. A princípio, são pessoas recuperáveis, mas muitas vezes é dentro de uma unidade de terapia intensiva que se descobre que aquele paciente já tem uma condição onde um tratamento para modificar a doença não é mais apropriado. Precisamos entender que cuidados paliativos não são sinônimos de cuidados de fim de vida. Cuidados paliativos são para tratar o sofrimento, mais uma vez repetindo, de quem tem uma doença que ameaça a vida. Então, um paciente vítima de traumatismo crânioencefálico potencialmente recuperável, ele é um candidato aos cuidados paliativos em UTI. Um paciente idoso que vem num pós-operatório de uma cirurgia, por exemplo, de correção de fratura de colo de fêmur, ele vai sentir dor. Os princípios de cuidados paliativos vão ser utilizados nesse paciente, inclusive para permitir uma estadia mais confortável, evitar o delírio e tratar esse paciente em todas as suas dimensões. Ele às vezes vai ficar 24 horas na UTI e vai receber alta, mas ali os cuidados intensivos tiveram uma interseção com os cuidados paliativos. Cuidados de fim de vida são aqueles em que não há mais tratamento modificador da doença e tudo que vai ser feito tem único objetivo de controle de sintomas. Então, quando dizemos que o paciente está em cuidados de fim de vida, isso não significa de forma alguma que esse paciente está abandonado à própria sorte, nem tampouco que esse paciente não tem mais nada para fazer. Muito antes, pelo contrário. Nos cuidados de fim de vida vão ser empreendidos todos os esforços para que essa vida restante seja vivida com a melhor qualidade possível. Muitas vezes, um paciente é admitido numa unidade de terapia intensiva porque a família quer que
tudo seja feito para a sua sobrevivência. E às vezes nós vamos examinar esse paciente e trata-se de um paciente que já tem um adoecimento crônico avançado e muitas vezes não há nenhuma terapêutica apropriada para salvar-lhe a vida, uma vez que nesse paciente qualquer terapêutica modificadora da doença pode ser considerada inapropriada. Mas o que esse quero que tudo seja feito quer dizer? Quando uma família pede isso para uma equipe, muitas vezes ela não está querendo que esse paciente sofra uma dispanásia, ou seja, que sejam empreendidos tratamentos considerados fúteis, inapropriados, que só vão prolongar o morrer. Quando uma família diz, quero que tudo seja feito, muitas vezes ela quer dizer, não abandone o meu familiar. Não deixe meu familiar sofrer. Não deixe meu familiar entregue à própria sorte. E é por isso que a comunicação precisa ser muito eficiente. Uma comunicação eficiente vai identificar essa situação e vai alinhar os objetivos de cuidado daquele paciente, não somente com o desejo da família, mas também com os valores e as preferências que o paciente tenha deixado claramente expresso ou que ele ainda pode expressar, não só para os familiares, mas também para as pessoas que vão cuidar dele. Para 100% dos pacientes, o controle absoluto dos sintomas está indicado. Não existe a possibilidade do paciente recusar os cuidados paliativos. E quando isso acontece, muitas vezes é porque ele não entende o que são os cuidados paliativos. Ele acha que são sinônimo de desistência e de abandono. Então ele diz, eu não quero. Mas no momento que a gente explica o propósito desse cuidado, quem vai dizer que não quer? Quem vai dizer que não quer quando você diz para ele, eu estou aqui para ajudar a controlar a sua dor, a sua falta de ar, a sua sede, a sua boca seca, o seu desconforto? Então, muito cuidado ao interpretar essa fala, porque muitas vezes, dentro de uma unidade de terapia intensiva, quando estamos diante de um paciente com um adoecimento crônico e que com poucas possibilidades de recuperação, o que houve para que essa família tenha dito, eu quero que seja feito tudo? Provavelmente não houve uma comunicação eficiente. Provavelmente não foi explicado para essa família que o cuidado paliativo tem o propósito de acolhimento. Talvez essa família tenha uma visão equivocada dos objetivos de cuidado por não ter sido explicado a ela que aquele paciente não vai se beneficiar de um tratamento modificador da doença. E no momento que a gente senta e explica para essa família que não há uma conduta modificadora do estado do paciente e que naquele momento o que melhor de ser feito é obedecer os valores e preferências do paciente em consonância com o desejo familiar e estabelecer ali um acordo, um entendimento entre essas pessoas, tudo fica mais claro. E às vezes o discurso muda. Não, doutor, não eu quero ver meu pai sofrer. Não quero que ele seja colocado em aparelho, porque ele falava que não queria morrer assim. Mas eu também não quero que ele fique, de qualquer maneira, numa enfermaria sem que ninguém cuide dele. E às vezes a admissão na UTI serve para isso. A admissão na UTI serve para alinhar essa conversa. Vocês concordam que muitas vezes numa sala vermelha ou numa sala amarela ou num leito de pronto atendimento, essas conversas são mais difíceis de serem estabelecidas? E muitas vezes esses doentes, onde não há tratamento modificador da doença, podem ser até negligenciados em detrimento de pacientes recuperáveis. Um pronto atendimento muitas vezes é o local para uma conversa inicial, mas nem sempre é o local para se desenvolver uma conversa com muitos familiares com o objetivo de alinhar os cuidados. E às vezes esses doentes adentram a UTI e aí sim existe um ambiente propício para essa conversa e para o entendimento do que essa família deseja para aquele paciente e do que principalmente do que aquele paciente deseja para si próprio.
Portanto, a admissão de um paciente na UTI para uma terapia paliativa muitas vezes é a solução para o alinhamento das expectativas e depois se fazer uma transição de cuidados. Se os cuidados paliativos forem instituídos de forma consistente dentro de uma UTI, eles podem ser continuados, por exemplo, no quarto ou na enfermaria. Se isso não for conversado com tranquilidade, de maneira transparente, clara e objetiva com essa família, talvez eles jamais entenderiam a importância do início desses cuidados. Outro ponto importante é conhecer a trajetória da doença. Que doença que esse paciente tem? É uma doença crônica com exacerbações frequentes? Esse paciente vem em declínio funcional anteriormente? Esse paciente possui uma doença crônica em que o declínio habitualmente é rápido? É um paciente com uma neoplasia metastática? É um paciente com quadro neurológico prolongado? É um paciente com demência? É um paciente sequelado que está acamado há muitos anos? Ou esse paciente é um paciente que foi acometido por uma doença aguda, sofreu um acidente e está politraumatizado na UTI? É importante a definição desses conceitos para que seja traçado o objetivo de cuidado. Nós estamos lidando com quem? Nós estamos lidando com um paciente com insuficiência cardíaca e que está apresentando vários episódios de internação nos últimos 6 meses? Ou nós estamos lidando com um paciente que tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca e está sendo internado pela primeira vez? Lembre-se, os cuidados paliativos estão indicados para ambos. A questão é, são cuidados paliativos exclusivos? Muitas vezes, os cuidados paliativos vão entrar junto com o tratamento modificador da doença. Na verdade, este é o ideal. Infelizmente, no nosso país, a educação médica privilegia os cuidados paliativos de 2022 para cá. Até então, não era um tema obrigatório nas escolas de medicina. Então, há pouco mais de 2 anos, se tornou obrigatório. E com isso nós estamos formando uma legião de médicos jovens que têm esses conceitos mais sedimentados e que podem aplicá-lo nas suas práticas. Bom, se você então acha que vai fazer UTI e vai lidar somente com pacientes potencialmente recuperáveis, eu preciso lhe dizer que não. Você precisa entender os princípios dos cuidados paliativos para aplicar a todos os pacientes críticos admitidos na UTI em concomitância com o tratamento modificador da doença. E se em algum momento este paciente que está ali para ser tratado, curado ou melhorado e receber alta, se tornar um paciente em que o tratamento modificador da doença não tem mais o potencial de atingir esse objetivo de alta da unidade, os cuidados paliativos podem vir a se tornar exclusivos. Entretanto, a comunicação eficiente entre a equipe multidisciplinar e principalmente com a família vai ser o principal norteador desses cuidados. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse canal com seus amigos. Até a próxima!